Agora sim, já vamos trocar de assunto, porque o PDT, a Rede de Sustentabilidade e também o Cidadania, eles protocolaram um pedido no STF para derrubar o indulto da graça concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. Nós falamos disso aqui bastante ontem, hoje foi pauta em todos os jornais no Brasil também. E a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteada hoje como relatora dessas ações. Os 3 partidos de oposição afirmam que o decreto presidencial viola os preceitos da impessoalidade e da moralidade e citam a relação próxima entre o presidente Bolsonaro e o deputado Daniel Silveira. Eu vou abrir aspas aqui para uma parte do que a rede colocou lá na petição deles. O ato que concedeu a graça ao resultado do julgamento não foi praticado visando o interesse público em respeito aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, mas sim visando ao interesse pessoal do senhor Jair Messias Bolsonaro, o qual se encontra nas vésperas de disputar uma reeleição ao Palácio do Planalto. Fecho aspas aqui para a nota da Rede Sustentabilidade, que fazia parte dessa petição que eles ingressaram lá no Supremo Tribunal Federal para não continuar aí essa questão do indulto da graça. A Corte agora terá que determinar se o decreto é constitucional ou não. Além disso, a manutenção dos direitos políticos de Silveira estará em pauta no julgamento, ainda sem data para ocorrer, né? E até agora nenhum ministro se manifestou sobre esse assunto. Aí eu vou trazer outros elementos aqui para jogar para os meus colegas. Por exemplo, o jurista Ives Gandra Martins, ele afirmou que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder o indulto penal ao deputado federal Daniel Silveira é uma competência absoluta e não cabe questionamentos do Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele deu uma entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan de hoje e o Ives Gandra Martins, ele afirmou que por se tratar de uma decisão que cabe exclusivamente ao Executivo, não é possível discutir ou revogar esse perdão. Aí tem falas também do advogado Marlon Reis, que é um dos idealizadores da Ficha Limpa. Ele diz que o indulto da graça possui a mesma natureza, ainda que se distingam pelo alcance, e que a expectativa é que ele perca os direitos, se você levar em consideração a lei da ficha limpa, né? Então, se contrapondo, juristas também falaram, ex-ministros do STF, muita gente dizendo isso, dizendo aquilo. No direito, Paulo Vidigal, vou começar com você, que é um operador do direito, é claro. No direito há essa situação de olhar para um determinado texto, ainda que constitucional, e entender diferente. Às vezes, nós, meros mortais, a gente que não opera o direito, a gente não consegue entender. Não, aqui está escrito isso. Mas um advogado, ele consegue enxergar nuances no texto que outras pessoas não veem. Então, pois é. O direito eu acho fantástico, porque não se trata de uma lei, de uma letra morta no papel, né? Então eu posso ler uma lei, a outra pessoa pode ler e pode ter outra interpretação, né? E essa é o que está se levantando aí. Eu tenho acompanhado manifestações de juristas que tem um posicionamento diferente, meu posicionamento também é diferente, né? Na minha avaliação, nem falando, sem falar muito juridicamente isso, né? O juridiquês é meio chato. Mas assim, mas na minha avaliação, a questão não é a legitimidade do presidente para praticar tal ato. Ele tem essa legitimidade. A questão é que esse ato do presidente, ele exige outros requisitos. O que vai ser discutido agora nessas ações é se esses requisitos do ato administrativo estão presentes ou não. Na minha avaliação, não, né? Na minha avaliação, eu comungo da avaliação do Lenny Streck e de outros juristas, no sentido de que a decisão do presidente foi uma decisão de passar por cima do STF, da decisão do STF. A gente sabe que a regra é que um poder não pode entrar, os poderes são separados, um poder não pode fazer o que é de competência do outro. A grande questão é que o presidente se coloca como intérprete da Constituição, quando na verdade o intérprete final da Constituição é o próprio STF.
Então, para você ter uma ideia, falando dessa questão de legalidade, por exemplo, o acórdão, a decisão, o decreto do Bolsonaro, ele sai antes sequer da publicação do julgamento em diário oficial. Então, ainda cabia recurso, né? O embargo, outros recursos, quer dizer, eu até usei a expressão o perdão veio antes do pecado, né? Intempestivo, então foi bem acelerado. Então, assim, na verdade, na minha opinião, isso só força mais as relações institucionais que estão bem desgastadas, né? Eu acho que isso não é bom. Conclui, Paulo. E tem piorado cada vez mais. E a tendência é piorar. E, na minha avaliação, o que o presidente fez é uma medida não é uma questão só formal, uma questão material essencial. Para mim, foi um golpe, não só no Supremo Federal, mas no próprio Estado Democrático de Direito. Professor Itamar. Olha, essas relações estão desgastadas nesse matrimônio dos três poderes, estão desgastadas pela traição do STF à Constituição. O STF, ele passou por cima da Constituição Federal, do artigo 53, que nós já falamos aqui em outra oportunidade, quando fez o que fez, quando sentiu-se vítima, processou, julgou e condenou ele mesmo como vítima. Isso é uma aberração jurídica. Não adianta dizer que não é, porque é uma aberração jurídica. Qualquer pessoa que trabalha com honestidade intelectual constata isso. O STF passou também por cima do poder do presidente da República, como também estabelece em normas constitucionais, né, na própria Constituição, o direito de nomear o diretor da Polícia Federal. Então, assim, quem é esse STF? Quem são esses juízes tagarelas para dizer que o presidente está violando a Constituição? Está lá no artigo 84, inciso 12 da Constituição, como o próprio Ives Gandra já mencionou também na entrevista citada pelo Paulo Caetano de hoje, está lá. Se aquilo é ruim, então tem que mudar a Constituição. O que esses juízes do Supremo Tribunal Federal estão fazendo? Eles estão fazendo uma Constituição ad hoc, na hora. Então, isso não me serve. A nomeação do diretor da PF me desagradou, então eu vou desautorizar. E o presidente engoliu isso. Aliás, o presidente, que é o representante, que é quem tem voto, STF não tem voto, que quem tem voto engoliu já um caminhão cheinho de sapo. Está na hora de dizer, usar a sua prerrogativa dentro das 4 linhas, como ele tem afirmado sempre, e dizer, tudo bem, você tem todo o direito de condenar, né? Direito ele não tem, mas estão agindo e condenando. E eu tenho a caneta aqui para conceder a graça ou o indulto ou a anistia, no caso foi a graça. Então, se essas relações estão desgastadas por causa desses infiéis à Constituição. Ora, só pegar um detalhezinho, onde se viu numa Corte Suprema, ministro de uma Corte Suprema, você tagarela como os caras vai dar palestra fora do Brasil, tratando de questões políticas, chamando o presidente de inimigo e que nós vamos vencer, porque nós somos o bem e o presidente é o mal. É uma coisa assim de desavergonhados. No mínimo que um ministro deve ter, eu acho que qualquer homem do Ministério Público ou do Judiciário tem que ter a decência, é de não ser tagarela. Quer ser tagarela, quer bater papo, quer dar palpite, venha para a Jovem Pan. Aqui a gente bate papo, mas nós não decidimos a vida de ninguém. É isso, Paulo Caetano. Vocês. Eu tenho a impressão que todos os atores envolvidos nessa trama toda aí, eu vou começar pelo Daniel Silveira. O Daniel Silveira, por exemplo, a verborragia dele é de policial, ele é PM. Então a verborragia dele, isso que ele fala assim de arrastar a pessoa pelo chão, jogar no lixo, para ele é uma coisa comum e se leva muito mal. E o nosso Alexandre de Moraes, ele foi secretário de segurança, ele é o cara do prende, manda prender, manda recolher, manda pegar, não sei o quê. Agora, como ele bem disse aqui, com relação ao procedimento até muito precipitado do nosso presidente, o nosso presidente é um capitão. Ele tem aquele negócio do imediatismo, talvez, assim, já esse quadro que ele queria que fosse feito,
o andamento da questão toda do indulto, caberia bem para o Temer, que é um jurista calmo, tranquilo, cavalheiro, levaria tudo de acordo com as filigranas jurídicas. Assim como o Lula foi malandro e indultou o Battisti no último dia do mandato dele. Battisti, que era um assassino, que era procurado pela justiça italiana, que matou 2 policiais, duas outras pessoas. Então, os envolvidos são todos assim, cada um no seu procedimento. Agora, o que nos deixa temerosos é que isso aí vai se multiplicar. A Rosa Weber, que é indicada como a relatora, ela é um dos ministros indicados politicamente, todos são indicados politicamente, pela Dilma Rousseff em 2011. Ela pegou o lugar da Ellen Grace. Então, isso aí nos deixa meio em suspenso. Será que ela vai fazer um procedimento legal, sério, bem dirigido? Ela vai torcer um pouquinho para cada lado? Agora, o pessoal que chia, que reclama aí, o Renan Calheiros, hoje meteu a boca. Ele tem 25 ações pendentes do Supremo Tribunal Federal. Ele está defendendo o Supremo por quê? Ele tem 25 ações lá. Então, a questão vai se enrolar mais ainda, mas o que todos dizem, e o próprio Alexandre de Moraes disse em uma gravação anterior, de 2 anos atrás, ele fez uma suposição, não com relação ao Bolsonaro, mas que o indulto presidencial é legal e não há o que fazer. Ele mesmo falou numa matéria que ele deu lá uma entrevista.